Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Espero que vocês estejam bem, recebendo bem a nossa imagem e também o nosso áudio aí na casa de vocês. Tá? Vou ajeitar um pouco a câmera aqui, botar um pouquinho mais longe. Muito bem. Sejam bem-vindos a todos. Eu espero que vocês estejam recebendo bem aí as imagens e também o áudio. Eu peço para que nos dê um ok aí, quem estiver nos ouvindo. Está conosco a minha cunhada, a Maria Helena Klippel, lá de Cacoal, Rondônia, e também a dona Iracema do Nascimento, membro aqui da Congregação Trindade, a Cilda, também é membro da Congregação Trindade, está conosco o seu Oswaldo Tavares, lá de Curitiba, né, região metropolitana de Curitiba. Ele mora, um amigo nosso lá do Paraná, né?
Abraço aí, Oswaldo. Está frio aí em Curitiba, Oswaldo? Deve estar, né? Está conosco a dona Noeli Hartke, lá de Flores da Cunha também, né? Nossa irmã na fé, membro lá em Flores da Cunha. O Walter Mauer, né? Membro em Caxias do Sul, aqui na Congregação Trindade. Alaci Prisquimur também está conosco também, membro aqui da Congregação Trindade também, né? E outros também estão acompanhando. O Mensagens Diárias também está sempre conosco, né? Seja bem-vindo também aí, o perfil aí, Mensagens Diárias. Muito bem. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante, né? É um tema também bem oportuno também, né? E se trata do 11º estudo do PEN, o estudo de hoje, que foi preparado pelo pastor Werner Sonntag. Ele é pastor em Santo Antônio da Patrulha, aqui no Rio Grande do Sul, né? Santo Antônio da Patrulha, aqui no Rio Grande do Sul. Está aqui conosco, preparou o estudo de hoje, né? Muito bem. Tá bom? Meu áudio está meio baixo, né? Disse a Noeli aqui. Vamos ver se conseguimos melhorar aqui. Eu acho que agora vai melhorar, né? Isso, tá? De fato estava baixo. Aqui, deixa eu abaixar um pouco. Muito bem. Melhorou, Noeli? Tá? Pode ser que tenha sido aqui, tá? A Nelce também está conosco, né? Nelce Mauer, também aqui membro da Congregação Trindade. Muito bem. Espero que tenha melhorado aí o áudio. De fato, estava meio baixo mesmo. Tá? Muito bem. Enquanto o povo vai chegando, né? Nós vamos, então, falar um pouquinho, né, sobre esse tema de hoje, o tema da riqueza e justiça social. A Bíblia, ela aborda em vários momentos a questão da riqueza, né? A questão da riqueza. Será que Deus é contra as riquezas? Né? Então, será que ser rico é pecado? Né? Será que o cristão ele não pode ser rico? E justiça social, a Bíblia não trata assim, de maneira tão, né, direta como a questão das riquezas, mas ela fala também, né? Fala também. Né? Então, nós vamos entender, né, o que é justiça social, do que se trata, e também vamos conversar, né, sobre esse assunto, assim, e ver que ele é um tema, assim, um tema mais recente, um tema mais novo, e nós vamos entender o que ele tem a ver com a nossa vida cristã e com a nossa fé. Tá? Muito bem. Enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos fazer uma oração e vamos invocar a presença de Deus e orarmos. Agora a Noeli responde, né, que o som está ótimo agora. Que ótimo, Noeli, né? Que ótimo, que bom. Que bom que está bom, né? De fato foi uma falha nossa aqui, tá? Muito bem. Então vamos conversar com Deus em oração. Nós vamos agora orar, tá? Então nós lembramos que estamos falando aqui da Congregação Trindade de Caxias do Sul, né, direto da nossa sede, do nosso templo. Está frio hoje aqui em Caxias do Sul, aqui na zona norte de Caxias, né? Fazem agora 8 graus, né? 8 graus.
Quarta-feira da semana passada, né, estava bem diferente, né? Aliás, terça-feira estava bem mais frio, hoje é terça, né? Foi na quarta que nevou, quarta tarde, quarta noite que nevou. Mas a noite passada, a noite de terça-feira passada, certamente estava uns 3 graus essa hora, né? Então hoje já está quase para tirar o casaco, né? 8 graus. Muito bem, né? Então vamos orar, vamos falar com Deus em oração, tá? Senhor Deus, amado Pai Celestial, invocamos a Tua presença neste momento, né? Venha estar conosco, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E abençoe, Senhor, este momento de estudo bíblico. Abençoe para que este momento seja de fato proveitoso, edificante. Nós podemos estudar sobre esse tema interessante, esse tema importante, e também podemos aprender sobre o mesmo, edificar a nossa fé, buscar mais conhecimento da palavra de Deus e procurar praticar esta palavra na nossa vida diária. Oramos, Senhor, por todos os irmãos que estão conosco, nos acompanhando, que Tu possas abençoá-los, que Tu possas abrir suas mentes e corações para que atentamente possam ouvir a Tua palavra e aprender. Oramos, Senhor, também por todos aqueles que estão passando por dificuldades, estão passando por necessidades, foram injustiçados, que eles possam ser amparados, ajudados, para que possam melhorar a sua vida, a sua saúde e viver dias melhores. Oramos por aqueles ainda que não Te conhecem, que nós possamos testemunhar nossa fé e que as portas do Evangelho possam se abrir para essas pessoas e que possam crer e receber a fé e a salvação. Oramos também, Senhor, pelos enfermos, que eles possam também terem a sua saúde melhorada e possam viver dias melhores. Mas, enfim, fique conosco, Senhor, abençoe este momento, abençoe a mim na condução deste momento de estudo bíblico e que ele possa ser, de fato, bem proveitoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o nosso estudo bíblico está baseado no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, e eu peço para que vocês já procurem a Bíblia de vocês e já deixem aí aberta, né? Aberta a Bíblia, e para que possam depois acompanhar e ter um bom proveito. Deixem aberta a Bíblia lá no Tiago capítulo 5, e para que possamos depois ler, entender, né, e conversar sobre o tema de hoje, dando sequência, né, aos estudos bíblicos do livro de Tiago. Muito bem, então, este é o tema, né, como já anunciamos, riqueza e justiça social. Riqueza e justiça social, né? Vamos então, primeiramente vamos perguntar para vocês, né? Perguntar sobre o que vocês entendem por justiça social. O que vocês entendem por justiça social? O que é justiça social para vocês? Né? Se quiserem, podem comentar ali, escrever nos comentários, tá? O que seria justiça social? Né? O que entendemos por justiça social? Né? Aqui o autor do estudo bíblico ele diz assim: é necessário um esclarecimento, né? Então, a proposta deste estudo bíblico certamente não visa um entendimento definitivo do tema, por ser ainda um assunto muito controverso. Mesmo o termo riqueza pode ter várias interpretações. Então, o estudo de hoje é assim, não é nós assim trazermos uma definição ou um conceito, né, adequado sobre justiça social,
porque ele é um tema bastante amplo, como diz o próprio autor, um tema controverso, e então é um tema que é usado, um termo que é usado também na vida secular, né? Não é necessariamente um termo bíblico, um tema bíblico. Então, mas queremos, assim, entender, né, este tema à luz do texto de Tiago, capítulo 5. O Tiago, ele fala sobre isso, né? Fala sobre de injustiças que estavam acontecendo ali, né? De pessoas com posses que estavam explorando pessoas, né? Estavam explorando pessoas. Então, Tiago faz uma advertência e condena essa prática daqueles cristãos a quem Tiago escreve, né? Então, embora os problemas sociais sempre existirem na humanidade, né, o assunto justiça social, como eu disse, é um termo relativamente novo, né, sendo usado há menos tempo, né? Por exemplo, apenas a partir de 2007, as Nações Unidas começaram a tratar desse tema, né, a Organização das Nações Unidas, a ONU, e então ele estabeleceu como o dia 20 de fevereiro como o Dia Mundial da Justiça Social. E a primeira comemoração aconteceu pela primeira vez em 2009, né, em 2009. Né. E aqui, como vocês podem ver na tela de vocês, o que seria justiça social? O autor define que, de maneira simples, podemos descrever justiça social como uma construção moral e política baseada na igualdade e na solidariedade coletiva. Né? Então, este é um conceito, né, de justiça social. Né? E então, baseia-se, portanto, na coexistência pacífica na qual todos têm os mesmos direitos. É uma sociedade comprometida com a garantia dos direitos básicos, como educação, saúde, trabalho, entre outros. Então, isso seria a justiça social, né, em termos, né, seculares, em termos da sociedade em geral, né, em termos políticos. Né. Então, as pessoas terem direito à moradia, a terem direito a terem direito a trabalho e também direito à alimentação, saúde e educação. Né? Essa seria, então, uma definição de justiça social. Já já nós vamos entender isso, explicar isso mais à luz da palavra de Deus. Né? Então, nós estamos apenas introduzindo o assunto e aí vamos depois chegar mais adequadamente, né? Vamos chegar mais... Eu trouxe aqui mais algumas definições aqui que eu acabei pesquisando. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui sobre essa questão da justiça social. Né? Então, aqui diz assim, ó, justiça social seria promover a conscientização da importância da igualdade entre os povos, a respeito das diversidades culturais, a promoção do desenvolvimento social e a ideia de justiça social na prática. Essas questões ainda não estão consolidadas. Né? Alcançar a justiça social não é tarefa fácil. Né? Então, seria no sentido de que promover uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde as pessoas não passassem por dificuldades. Né? Então, como aqui diz, como o próprio nome diz, como aqui o próprio conceito diz, isso não é uma tarefa fácil, isso ainda não está consolidado, mas é algo que nós precisamos, assim, correr atrás, né? Trabalhar para que as pessoas não passem por necessidade, as pessoas não passem fome, por exemplo, as pessoas não passem, não tenham oportunidades, as pessoas
tenham também a saúde, acesso à saúde, e está ligada especialmente à questão do Estado, né? A ideia de justiça social tem como um dos objetivos promover o crescimento de um país, além das questões econômicas, né? Por essa lógica, entende-se que a justiça social é um mecanismo que busca fornecer a cada cidadão o que cada cidadão tem por direito, assegurar as liberdades políticas e os direitos básicos, oferecer transparência na esfera pública e privada e oportunidades sociais, né? A ideia de justiça social passa também pela garantia de qualidade de vida de toda a população. Cabe ao governo oferecer saúde de qualidade, estabelecer políticas de combate à mortalidade infantil, proteção ao meio ambiente e educação, né? Então, isso tem a ver com justiça social, para nós entendermos, né? E já nós vamos ver também, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, o que nós cristãos também podemos fazer pela justiça social, né? Então, todos nós queremos que as condições de vida e as condições de trabalho e as condições morais da sociedade melhorem, né? E também nós sabemos que o mundo, o nosso país já avançou muito nessa questão, e nós também vemos também em muitos lugares do mundo também isso já avançou, mas em outros não, né? E nós como cristãos também temos um papel, né? Uma responsabilidade também nessa questão, né? Através da nossa vida diária, através da nossa vida cotidiana, né? Então, vamos adiante, né? Agora nós vamos ler o texto, né? O texto de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, tá? Vocês podem acompanhar e pegar a Bíblia de vocês. Tiago 5, 1 a 6. É um trecho breve, um trecho curto. E aí nós vamos, então, entender um pouco essas palavras aí iniciais. Talvez podem pensar, isso não tem nada a ver com o estudo bíblico, né? Isso não tem nada a ver tem mais a ver com política e não tem a ver com a palavra de Deus, né? A princípio, sim, né? Mas a nossa vida cristã, ela acontece na prática, né? Então, o cristianismo acontece na prática. Não é apenas teoria, não é apenas prática. Então, você buscar o bem-estar das pessoas é uma maneira de você testemunhar a sua fé. É uma maneira de você viver a fé na prática, na vida diária, né? Então, o cristão ele não vive numa bolha, né? Ele não vive numa bolha, ele vive no mundo, ele vive numa sociedade, e ele é um cidadão, né? E quando o cristão ele vive na sociedade, ele exerce a sua cidadania, ele também se interessa por questões sociais e por questões também políticas, né? Ele também está testemunhando a sua fé. Nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Nós estamos falando aqui de político partidária, né? De político partidário. Então, a política como cidade, né? Então, o termo política ela significa, né? Então, nós queremos o bem da nossa cidade, do lugar em que moramos, né? Então, escutem, ouçam lá o texto e acompanhem também, leiam também junto, né? O título 5, o título do capítulo 5 começa assim: aviso aos ricos, aviso aos ricos. Então, isso, Tiago escreve, né, esta carta, e ele, então, ele neste capítulo, ele trata de uma série de coisas em todo o livro de Tiago, né, e no capítulo 5 ele fala, então, aos ricos. Certamente, ricos que eram membros da congregação, eram cristãos, e ele, então, faz advertências para que eles não pequem, ou para que eles deixem de pecar, para que tenham cuidado, né? Então, ele diz assim: agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer.
As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas, e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham na colheita têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Então, são palavras duras aqui, né? São palavras diretas, né? São denúncias, são acusações, é lei aqui. Né? E Tiago está escrevendo, é a palavra de Deus. Né? Talvez pode até chocar, né? Pode até, né, nos assustar. Né? Então, pode até, poxa vida, mas será que Tiago tem contra os ricos? O que a Bíblia tem contra os ricos? Né? Não é só aqui que a Bíblia alerta quanto ao perigo das riquezas. Né? E, então, como eu disse no começo, será que é pecado ser rico? Né? Então, vamos entender isso hoje. Né? Vamos entender. Né? Então, a quem o texto é dirigido? Algumas perguntas agora. A quem o texto é dirigido? Né? Quem o texto é dirigido? Né? O texto é dirigido a pessoas ricas. Né? O texto condena a riqueza? Não. Né? O texto condena a riqueza? Não. Ele não diz aqui que riqueza é pecado. Né? Ele está falando aqui para um tipo de riqueza, determinado tipo de riqueza, ou determinado tipo de rico. Né? E o que o texto condena? O texto condena aqui as riquezas, ou as pessoas ricas, as pessoas que ficaram ricas ilicitamente, explorando as pessoas. Aí entra a questão da justiça social que falamos. Né? Então, quando acontece exploração das pessoas, exploração dos menos favorecidos, né? Então, isso é injustiça social. Né? É injustiça social. Então, Tiago, então, faz um alerta, né, quanto às pessoas que se enriqueceram ilicitamente, né, que se aproveitaram dos outros, que se conquistaram bens materiais de maneira ilícita, através da corrupção, ou enganando as pessoas, dando golpe, ou explorando trabalhadores. E então, é nesse sentido. Né? Então, o texto condena isso, a riqueza ilícita. E aqui fala dos prazeres, né, da vida, à custa, né, à custa de outras pessoas. Né? E já nós vamos falar um pouco mais. Então, alguém já se sentiu atingido pelo texto como vítima ou como autor da injustiça? Né? Nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos, né? Nós somos falhos, somos pecadores. E será que esse texto, ele fala para nós também? Será que muitas vezes nós não fomos injustos em determinada situação com algumas pessoas? Ou será que talvez fomos vítimas de injustiça? Certamente, muitas vezes fomos vítimas de injustiça, sim. Né? Às vezes fomos enganados, fomos vítimas de um golpe, fomos vítimas de estelionatários, às vezes compramos uma coisa estragada, um vigarista, fomos vítimas de um vigarista, né? Então, com certeza nós tivemos experiências, né? Nós compramos, né, às vezes, algo e que a sua qualidade é duvidosa, a sua procedência é duvidosa. Então, às vezes, podemos até ter cometido injustiça, ou talvez nós tenhamos sido
vítimas de injustiça. Mas vamos adiante, vamos então à primeira parte do texto, né? Os versículos 1 a 3 ali, né? Então, do que Tiago está falando ali, na verdade, né? De que está falando? Vamos lá, vamos ler novamente, né? Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. Então, Tiago aqui está falando, olha, né? Então, ricos, escutem, ele fala das consequências, né? Das consequências. Ele fala das consequências, né? De você ter cometido esses pecados, essas maldades, né? Então, as suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão consumidas pelas traças, né? Então, ele está falando ali de riquezas que foram adquiridas ilicitamente e que elas, então, são coisas assim, não são abençoadas, né? São abençoadas, né? Estão manchadas. Como se você consegue uma coisa ilicitamente, aquilo foi manchado por alguma coisa, né? Então, às vezes, custou a vida de pessoas, custou algo, a dignidade das pessoas, né? Então, isso é disso que o texto está falando, né? O seu ouro e sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, como fogo queimará o corpo de vocês, né? Então, ele está falando, está usando uma linguagem figurada, né? Ele fala da ferrugem, ele fala da podridão, das traças, né? Então, a Bíblia fala, né, que as coisas deste mundo, né, a traça e a ferrugem corrói, né? Que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas lá no céu. Os tesouros aqui, eles se acabam, eles roubam, eles são roubados, né? Então, ele está se referindo a coisas, a uma linguagem figurada aqui, né? Então, Tiago está se dirigindo. A quem ele está se dirigindo? Aos ricos que adquiriram suas riquezas de maneira injusta. Jesus também tinha condenado esse tipo de riquezas. Então, Jesus já condenou esse tipo de riqueza. Riquezas adquiridas de maneira injusta. Não é pecado ser rico, não é errado ser rico, né? Então, de fato, as bênçãos, as riquezas materiais conseguidas justamente através do trabalho, são bênçãos de Deus, né? São bênçãos de Deus. E, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida, ela pode testemunhar sua fé. Mas quando as riquezas elas são adquiridas ilicitamente, né? Produtos de ilegalidade, de corrupção, isso é de fato uma maldição, né? Então, Tiago aqui está dirigindo os ricos que adquiriram suas riquezas de maneira injusta. E então Jesus falou sobre esse assunto, né? Por exemplo, Mateus 23, 14, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens. Para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior, né? Então, aqui Jesus está falando aqui para religiosos, né? Fariseus, mestres da lei. Então, eles exploravam as viúvas, tiravam os seus bens. E aí eles, para disfarçarem, faziam orações compridas, né? Ou seja, apresentavam uma falsa religiosidade para disfarçar. Se aparentavam ser pessoas religiosas. Mas, né, Jesus diz: ai de vocês, né? Abre um olho, cuidado, o castigo de vocês será pior, né? Então, Jesus também condena riquezas conseguidas ilicitamente, né? Isso me fez lembrar agora, né, uma vez a gente frequentemente vê também muitos religiosos
envolvidos com corrupção, né? Uma vez eu assisti um vídeo, né? Saiu, né, nos noticiários, já faz muito tempo atrás, né? De que um grupo de ali ditos evangélicos, né? Eles tinham recebido uma propina, aí eles se reuniram, né? Fizeram uma reunião para combinar uma propina, aí eles até fizeram uma oração ali. Eles fizeram uma oração, né? É para acabar, como se diz, né? Ainda eles se reuniram, tinham ali pastores, né? Ditos, né? Pastores, entre aspas, né? E aí eles então até fizeram uma oração ali, né? Depois que aquela propina foi distribuída, né? Então, no fundo, eles sabiam que aquilo era pecado, era errado, né? Mas a cobiça falou mais alto, né? E eles receberam aquela propina, né? Fruto da corrupção. Então, é mais ou menos disso que Jesus está falando aqui, né? Então, tem um outro texto bíblico também, né? Aliás, já nós vamos ler o outro texto bíblico. Tiago diz que não pode haver bênção para esse tipo de posse de bens, né? Nesse texto, Tiago também não está se referindo às vítimas das injustiças, mas adverte os autores das injustiças. São eles que sofrem as consequências. Aqui ele está falando dos autores das injustiças, né? Então, que as pessoas eles estavam explorando, estavam explorando as pessoas, pessoas inocentes, pessoas numa situação mais vulnerável, né? Então, ele fala aqui que eles vão sofrer as consequências. A linguagem é figurada, né? São riquezas estão podres, né? Roupas finas comidas pelas traças, ouro e pratas cobertas de ferrugem. Sabemos que ouro e prata, elas não enferrugem, né? Elas não enferrugem ouro e prata, né? Então, são metais ali que não se ferrugem. Mas são, como eu disse antes, né, uma linguagem figurada. Então, mas o ouro e a prata, ela pode desaparecer, né? Ela pode perder, nós podemos perder, podem ser roubadas e assim por diante, né? Então, como eu disse antes, aqui ele está falando aqui de pessoas que conseguiram riquezas ilicitamente. Está falando também contra o mau uso das riquezas e o apego a elas, né? Então, a advertência aqui certamente é contra o mau uso das riquezas e o apego a elas, né? Então, as riquezas, o dinheiro nos proporciona muitas vezes, nos proporciona algumas coisas, algumas facilidades, né? E inclusive para, às vezes, cometer pecados, né? Cometer pecados. Então, as riquezas são bênçãos, mas elas também podem representar perigo, né? Elas podem nos afastar de Deus, elas podem nos afastar da família, elas podem nos afastar da fé, dos verdadeiros amigos. Então, elas têm que ter sabedoria ao usá-las, né? Então, a riqueza não é o problema, né? O problema está o apego demasiado a elas, né? O amor, né? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente diz o texto bíblico, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo disse a Timóteo esse texto, né? Então, nós sabemos que as pessoas fazem tudo por dinheiro, né? Elas se vendem, elas compram, elas vendem a sua honra, elas vendem a sua dignidade, as pessoas prejudicam as outras, as pessoas matam por dinheiro, né? Então, a causa da violência no mundo e a causa da miséria também no mundo acontece também por causa do amor às riquezas, a vontade de se ter cada vez mais e mais, né? Então, de maneira injusta, não estou falando aqui de maneira justa, através do trabalho honesto. Então, por exemplo, a corrupção que existe, né, também em nosso país, né? Então, também nos outros países, ela né, leva as pessoas a morrerem na fila dos hospitais, levem as pessoas a não terem ali
o alimento diário, né? Por exemplo, a violência que se pratica também, né, em roubos, né? Por que o ladrão tira um bem de uma pessoa? Por cobiça, por amor ao dinheiro, né? Então, às vezes, se mata, né, para roubar, né, por amor ao dinheiro. E também, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Talvez a principal causa de violência em nosso país, em vários países do mundo, é o tráfico de drogas, né? Então, por que o traficante vende droga, né? Por que ele quer que as pessoas usem drogas? Por causa do dinheiro, né? Ele está pensando apenas no dinheiro, né? Os outros é que, né, o usuário, então, esse é um outro problema, né? Ele quer vender, ele quer dinheiro. Então, por isso que o problema está no amor ao dinheiro, na cobiça, né? Mas será que todos aqueles que são ricos, eles cobiçam, eles amam o dinheiro? Não. Tem pessoas que não dão mais valor ao dinheiro do que a família ou a Deus. Existem pessoas, né? A própria Bíblia cita exemplos de pessoas, né? Davi, Salomão, eram pessoas muito ricas, né? E eram servos tementes a Deus. Jó, né? Um personagem bíblico do Antigo Testamento. Então, eram pessoas muito ricas e muito tementes a Deus. E nós conhecemos também pessoas, né, bem-sucedidas hoje e que são cristãos consagrados. Não são perfeitos, assim como Salomão, como Davi, não foram perfeitos. Eles pecaram também, né? Assim também os de hoje, né? Então, também são pessoas consagradas, mas que também pecam, né? Mas a gente deve sempre ficar alerta. Então, Tiago também nos alerta de que nós devemos cuidar, né, para que o dinheiro não se torne o nosso Deus. Lá em Lucas, capítulo 12, então, lá relata a parábola do rico sem juízo. E então, é aquele rico que teve uma grande colheita, né? E aí ele não tinha onde deixar o seu dinheiro, né? A sua colheita. Aí ele pensou assim, sim, já sei, eu vou derrubar os celeiros velhos e construir celeiros novos. E aí eu vou guardar, e aí eu vou dormir, eu vou descansar e vou aproveitar da minha riqueza. Aí Jesus disse, seu louco, né? Essa noite pedirão a tua alma, né? Para quem será, né? Então, para quem será, né, a alma? Então, aí ele fala, né, que isso acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos para com Deus, né? Então, quando pessoas se preocupam apenas com a vida neste mundo, apenas com a vida terrena. Aqui na parábola ele não fala se aquele rico conseguiu dinheiro injustamente ou não, né? Mesmo para aqueles que conseguem riquezas justamente, de maneira justa, de maneira correta, ainda assim há um perigo, né? Há um perigo para que a gente não viva para o dinheiro, né? Não viva para o dinheiro, né? Então, nós precisamos do dinheiro para viver, né? Mas nós não podemos viver pelo dinheiro, né? Nós não podemos viver para o dinheiro, mas nós precisamos do dinheiro para viver, precisamos, né? Mas viver apenas para o dinheiro, para se ter dinheiro, né, não faz sentido. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar, né, administrar os bens materiais que Deus nos concede, o nosso salário, por exemplo, nós devemos administrar corretamente, não desperdiçá-lo, né, não gastá-lo de maneira inadequada, mas de maneira que o nome de Deus venha a ser glorificado, né? Então, aqui diz ali, ó, o próximo ponto, né, para a gente meditar, refletir. Quando a posse das riquezas deixa de ser uma bênção, se torna um castigo.
quando a posse do dinheiro se torna deixa de ser uma bênção e ser um castigo. O dinheiro é uma bênção, né? Nós já dissemos isso, o dinheiro é uma bênção. Mas quando ele deixa de ser bênção, quando ele proporciona a você, né, talvez proporcione a você momentos em que de pecado, né? Então proporciona a você algo que não está de acordo com a vontade de Deus, né? É muito comum, né, pessoas assim, depois que ficarem bem-sucedidas, muitas vezes eles abandonam a família, né? Abandonam a família. E também nós sabemos que o dinheiro, muitas vezes, faz as pessoas se esquecerem de Deus, se afastarem de Deus. Então, a prioridade da vida delas é os seus bens materiais, é o dinheiro, é como ter mais e mais dinheiro, né? Então, aí se torna, então, um perigo, né? Se torna um perigo. Deixa de ser uma bênção. Então, ou seja, quando se torna uma maldição, né? Quando se torna castigo? Quando o seu dinheiro te faz te afastar de Deus, né? Quando a riqueza te faz te afastar de Deus, né? E será que nós temos nos aproximado de Deus ou temos nos afastado? Quando nós melhoramos a nossa condição de vida, isso nos faz voltar para Deus o agradecer ou nos faz esquecer? Quando nós estamos mais próximos de Deus, quando nós nos lembramos mais de Deus, quando estamos no momento mais difícil ou quando estamos no momento mais fácil, né? Então, quando se torna um castigo? Quando o dinheiro, a riqueza, te leva a te afastar de Deus, né? Isso se torna um castigo, uma maldição e não uma bênção. Como podemos usar os posses ou riquezas para promover a justiça social? É a próxima pergunta, né? Então, como podemos usar as riquezas para promover a justiça social, né? É quando você, por exemplo, uma pessoa um empreendedor, né? Uma pessoa que deseja empreender, né? Um empreendimento, uma empresa, ou tem uma área rural, né, um agricultor, é quando ele paga o seu funcionário corretamente, quando ele ao adquirir, né, quando ele vai adquirir o que ele precisa, ele vai lá e paga, né, e não fica devendo. É bastante comum algumas pessoas ficarem ricas enganando as outras pessoas. Você faz uma compra e você não paga, você é desonesto, né? E então, dessa forma, você deixa de promover a justiça social. Então, você sendo justo, né? Você sendo justo naquilo que você é, né? Pagando as suas responsabilidades de maneira correta, quando você também ajuda aquele que precisa, ou como você usa o teu conhecimento, aquilo que você tem para ajudar uma pessoa, né? Para orientar, para se importar com ela, né? Uma pessoa que foi injustiçada, por exemplo, né? Então, é nesse sentido, né? Nós podemos usar o que nós temos, a nossa estrutura, para ajudar alguém, né? O conhecimento que temos, ou os bens que temos, para ajudar alguém. E também exercendo o nosso papel corretamente, né? Então, sendo correto, sendo honesto e sendo justo, com tudo, né? Então, não explorar as pessoas, não enganar. Algumas pessoas, elas assim, são mais simples. Elas tiveram menos informações, talvez, e elas são facilmente manipuladas, enganadas. Então, nós não devemos aproveitar as situações para nos darmos bem, né? Então, isso é também
pecado. Né? Agora vamos aos versículos 4 e 6, né? 4 a 6, onde o texto fala sobre a exploração do trabalhador. Né? Olha aqui. Né? Eu vou ler um trechinho do versículo 3 também, a parte B do versículo 3. Ó. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas. Então, Tiago está falando para aquelas pessoas. Vocês têm amontoado riquezas. E não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres aqui na terra e estão gordos como gado pronto para o matador. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Né? Então, é a situação típica de injustiça. Né? Então, pessoas ali de posses estavam explorando as pessoas mais simples, mais pobres. Então, eles têm, por exemplo, os seus empregados, eles têm trabalhado e não têm servido, e não têm recebido. Né? Certamente isso já aconteceu, talvez, com alguns de vocês. Vocês prestaram serviço para alguém e esse alguém não pagou. Né? Principalmente autônomos, diaristas. Né? É muito comum, às vezes, o patrão dar calote. Né? Até empresas, a gente sabe que até mesmo em Caxias, aqui, empresas que deixaram de pagar, né? Deixaram de pagar os seus funcionários, né? Os direitos dos funcionários. E muitas vezes não é por falta de dinheiro, né? É intencionalmente, né? Muitas vezes, muitas pessoas ocultam os bens, abrem falência, decretam falência, às vezes para não pagar, não honrar suas responsabilidades e assim por diante. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Né? Então, a gente soube, por exemplo, ainda hoje há trabalho escravo, né? Onde pessoas trabalham assim, apenas talvez em troca da comida ou em condições parecidas com a de escravidão, em péssimas condições. Né? Frequentemente a gente vê a polícia descobre trabalhadores dessa situação. Né? Eu soube também em regiões, já soube, né, em regiões mais remotas do país, em que trabalhadores eles eram assim, né, contratados, né? Eles eram recrutados para trabalharem, por exemplo, numa fazenda, roçar mato, e aí eles trabalhavam lá 2, 3 meses, e na hora do patrão pagar o salário, ele matava. Né? Então, isso ocorre, eu acredito que ainda hoje ocorre. Né? Mas ocorreu muito já. Né? Eu vivi numa região que se falava muito disso, né? Regiões mais longínquas, então, às vezes, onde o Estado está ausente, né? E aí isso acontece, infelizmente. Né? Então, ou às vezes o patrão paga um salário de miséria, né? Onde às vezes exploram mesmo, né? Exploram mesmo. Né? Então, para ficar com a maior parte. Né? O patrão ele tem que ter a renda dele, o patrão ele tem que ter o seu ganho, né? Senão a empresa não subsiste. Né? Mas tem que ser de maneira justa, né? Tem que ser de maneira justa. Né? E aquilo que foi combinado deve ser cumprido, né? Deve ser acertado. Né? Então, ele fala aqui, né? Olha, que vai vir consequências. Né? Deus está ouvindo, Deus está vendo. Né? Então, quando você é injusto com alguém, quando você não é correto com alguém, então as consequências virão. Né? Então, aqui no texto, como diz ali, Tiago não condena ou reprova a posse das riquezas. Não é isso. Não é, como, mais uma vez digo, não é errado ser rico. Não é, né? Mas a maneira injusta de adquiri-las. Né? A maneira injusta. Aqui, no caso aqui, as pessoas mais ricas estavam explorando os mais pobres, explorando os trabalhadores. Né? Estavam explorando. Então, e esses, né, é parecido, por exemplo, com pessoas que a gente vê muitas vezes, golpistas, volta e meia a gente vê, né, golpistas
na televisão, quase, né, volta e meia aparece, né, a polícia prende, ou se descobre, a imprensa descobre, pessoas que davam golpe, né, e essas pessoas, elas passam a ter uma vida de luxo, né, carros, né, viagens, restaurantes chiques, lugares caros, né, hotéis, então, né, através de golpes, estelionato e assim por diante. Né? Então, é situação parecida. Né? Então, é disso que ele está falando. Olha, cuidado. Né? Não é o problema da riqueza, da posse, mas a maneira injusta de adquirir. Esse é o problema. Né? Então, algumas pessoas sempre pensam, muitas vezes, em ganhar dinheiro fácil. Né? Arrumar uma maneira de ganhar. Não importa se o fulano foi prejudicado ou não. Né? Isso vale também até para a corrupção, né? A corrupção, infelizmente, ainda ocorre, né? Então, o dinheiro público, né? O dinheiro público é nosso, né? Então, o dinheiro público é de todos os brasileiros, né? Então, o dinheiro arrecadado pelos impostos que nós pagamos, né? Que nós pagamos, em tudo que nós adquirimos tem impostos. Então, aquele dinheiro que é de todos, ele não é de ninguém, né? Ele é nosso. Então, muitas vezes a gente não se indigna tanto, né? Às vezes a gente vê corrupções, a gente vê, e às vezes mesmo assim a gente faz de conta que esse dinheiro não é de ninguém, né? Então, o que é público é nosso, né? E nós não podemos aceitar, né? Nós não podemos aceitar também a corrupção. Por quê? Esse dinheiro é de todos. E quem vai sofrer mais? Aquele que mais precisa. Aquele que mais precisa. Esse vai sofrer mais, porque ele precisa mais do Estado, ele precisa mais da saúde, ele precisa mais, né, das assistências. Então, nós não podemos concordar com a corrupção, né, e com o que é errado. Nós não podemos apoiar pessoas que estão erradas, né, ou que praticam coisas erradas, coisas ilícitas. Isso vale para políticos, isso vale para pessoas, para todos nós. Né? Então, ali diz assim, né? Uma das maneiras é a exploração do trabalhador. Né? Quando diz ali, o texto diz, né? Vocês amontoam riquezas e não têm pago os homens que trabalham nos seus campos. A mesma coisa vale para os trabalhadores de outras áreas, como indústria, comércio. Né? Então, nós dissemos antes, né? O não pagamento de salários e pagamentos de salários baixos são formas de exploração à prática de injustiça social. Né? A injustiça social se apresenta de formas diferentes e diversas. Né? Então, sempre que a ação apresenta prejuízo para uns e favorecimento indevidos para outros, há ausência de justiça social. Né? Há ausência de justiça social. Sempre que uns são favorecidos, outros são prejudicados, então, ali a injustiça social acontece. Né? Então, isso vale, né, no comércio, né, por exemplo, a gente vê muitas vezes pessoas que ganham bastante dinheiro, como atravessadores, né? A gente vê pessoas que ganham bastante dinheiro, às vezes, se aproveitando de pessoas inocentes, de pessoas mais simples, né? Então, é disso que o texto está falando. Né? Então, é disso que nós devemos, então, ficar alerta. Né? A cobiça leva a cometer injustiça. Então, como eu disse, a cobiça, o amor ao dinheiro, né? A avareza, aquele desejo de ficar rico, de ter mais e mais, e, então, isso deve nos preocupar. Né? Então, isso nos traz infelicidade também. Né? Então, o apóstolo Paulo disse que nós devemos ficar contentes em toda e qualquer situação. Né? Então, você foi abençoado, fique feliz, né? Materialmente, fique feliz já desde agora. Não, a cobiça te leva a você a querer mais e mais, né? A querer mais e mais, e a viver infeliz, Né?
Então, são advertências, né? São advertências que Tiago faz e que servem para todos nós, né? Para todos nós. Então, ou seja, se você vai fazer algo, né, que vai prejudicar alguém, não faça, né? Se você vai explorar alguém, né, então não faça, né? Então, por exemplo, a gente viu, né, por exemplo, com a pandemia, às vezes algumas situações, alguns produtos, né, encareceram bastante, né? Então, muitas vezes, alguns, né, se aproveitaram da situação e ganharam muito dinheiro, né? Então, isso é uma forma de injustiça social, né? Então, outros, né, usaram a situação, né, para ganhar muito dinheiro, né, a gente viu, né, às vezes até a gente viu um tempo atrás também, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, né, o preço do combustível foi lá em cima, né, então estava faltando, né, e aí alguns, né, se aproveitavam para vender, né, um preço mais alto, né. Então, tudo isso se refere também à injustiça, né. Aqui tem algum, além das outras coisas materiais, né, para reflexão ali. Além dos bens materiais, que outras práticas ferem a justiça social? Que outras práticas ferem a justiça social? Então, nós já dissemos, né, a corrupção, né? Então, quando você lembra, às vezes, das nossas atitudes, né, quando você, às vezes, fura a fila, né? Ou, às vezes, você... por exemplo, ocorre muitas vezes, quando você às vezes tem um conhecido, lá num órgão público, e você às vezes fura a fila de uma consulta, aquela pessoa ajeitou o teu, lá para você ter acesso mais rápido, por exemplo, a uma cirurgia, uma consulta, isso é uma forma de injustiça social, né? Isso é uma forma de injustiça social. Então, quando você priva alguém dos seus direitos, quando você interfere nos direitos de outra pessoa, isso é também injustiça social, né? Então, você levar vantagem, obter alguma vantagem, então, quando você tira os direitos de alguém, né, isso é também injustiça social, né? Que atitudes o cristão deve tomar quando é injustiçado, né? Há outra forma de injustiça social, né? Por exemplo, é quando você, às vezes, quando as pessoas não têm direito à saúde e à educação, né? Então, no nosso país, isso é uma coisa, é garantido pela Constituição, né? No nosso país, todos têm direito à saúde e à educação, né? Todos têm direito à saúde e à educação, está na Constituição, né? Então, quando isso é negado às pessoas, né, então, a injustiça social acontece, né? Então, isso são formas de injustiça social, né? Que atitudes o cristão deve tomar quando é injustiçado, né? Que atitudes o cristão deve tomar quando é injustiçado? Será que ele deve largar para lá, né? Será que ele deve... será que o cristão ele pode buscar seus direitos, né, quando ele é injustiçado? Em primeiro lugar, quando ele é injustiçado, se for possível, ele deve falar com a pessoa pessoalmente, né? Por exemplo, quando um patrão lá não está pagando o seu salário, né? Ele vai reclamar com o patrão, olha, eu preciso do meu salário, né? Aí, se o patrão fala, olha, eu estou tendo dificuldade na empresa, né, então, quando há um acordo, né, uma conversa, tudo bem, né? Mas quando isso não acontece, ou quando ele não paga por sem vergonhice mesmo, né, aí você pode e deve buscar seus direitos, até mesmo na justiça, né? Então, você deve, né, buscar seus direitos, sempre, né? Isso é da vontade de Deus também, não é pecado, não é feio. Mas, quando for possível, você deve tratar pessoalmente, né?
Ou quando um patrão lá não paga o combinado, né, contigo, não paga o combinado, combinou tanto, um salário de tanto, aí chega na hora do pagamento, ele faz um monte de desconto lá injusto, e ele não paga o que foi combinado. Né? Você deve falar com ele. E se não resolver, você deve recorrer à justiça. Então, o que é de direito, o que foi combinado, né, é justo. E você deve buscar seus direitos. Né? Então, nós não precisamos ser injustiçados. Né? E nós devemos, nós não podemos, nós não precisamos sofrer injustiça nesse sentido. Nós devemos cobrar seus direitos. Então, Tiago faz aqui uma alerta. Então, todo trabalhador é digno de seu salário, Tiago fala. Né? Aliás, Paulo fala, né, a Timóteo, todo trabalhador é digno de seu salário. Né? Então, aquele que trabalha merece receber salário. E receber qual salário? Aquilo que foi combinado. Né? Aquilo que foi combinado. Não pode ser menos. Né? Então, você deve até mesmo recorrer à justiça quando for injustiçado. Sim. Né? Mas deve cobrar na justiça o que é justo. Né? O que é justo. Em primeiro lugar, você deve se orientar. Né? Existem leis, existem advogados, né? Existem instituições na qual promotoria, como se diz, defensor público, então você deve ir se informar, buscar seus direitos. Se você tem direito, você pode recorrer, sim, seus direitos. Né? Então, o mundo melhora também a partir do momento em que você cobre seus direitos. Você não pode permitir a injustiça social, nem contra você, nem com outra pessoa. E quando você vê alguém que é injustiçado e às vezes não tem forças, né, porque é humilde, porque nós devemos ajudá-lo também. Né? Isso é promover a justiça social. Né? Conclusão. Vamos então... mas antes aí de irmos para a conclusão, eu peço se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, né? Pode fazer também, tá? Então, mais pessoas chegaram, né, ao estudo bíblico também. Vamos saudar aqui mais pessoas. A Aurestina Lemonnier, né, também está conosco. A Emma Kelm, né? A dona Marli Podratz, a dona Elda Spitzer também, né, está conosco já desde antes. O Eudor Rund, a dona Alcenira Konek, né, lá de Canguçu, né, está conosco também, né? Então, novamente, então são essas pessoas aí que nós chegaram, acho que um pouco depois, né, e que nós então não mencionamos antes. Então, uma alegria tê-los conosco, tá? Também, tá? Se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, pode fazer ali. Agora eu tenho acesso aqui, então eu prometo responder aí, tá? Bom. Vamos. Então, a conclusão, né? Então, o que Tiago nos diz? Então, Tiago condena os ricos, nesse texto, por viverem como se essa vida fosse tudo o que há para se viver, como se Cristo não fosse voltar. É disso que Tiago fala, né? Como se a vida fosse apenas neste mundo, né? E como se Cristo não fosse voltar. Algumas pessoas vivem assim, né? Então, como se a nossa vida fosse apenas aqui neste mundo. Se a nossa vida se representasse apenas esse tempo que a gente vive aqui, 70, 80, 90 anos, né? Às vezes um pouco mais. Então, não, gente, a nossa vida não é apenas aqui neste mundo. Nós cristãos cremos na vida eterna, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas acham que a vida se refere apenas aqui neste mundo, né? A gente sabe que a gente morre e a gente não leva nada, né? A gente não leva nada. Então, a gente deve viver sim, e buscar, né, condições de vida, melhores condições de vida, né? Eu acho que isso agrada a Deus também, né? Nós trabalharmos, porque o trabalho faz bem, o trabalho faz bem à saúde. Quando nós trabalhamos, quando a sociedade trabalha como um todo,
a justiça social favorece a todas as pessoas, né? Então, quando um país prospera, todos vivem melhor, né? Todos vivem melhor. Então, mas nós não devemos viver como se a nossa vida fosse apenas aqui, como se Cristo não fosse voltar, né? Então, quando as pessoas ficam ricas e se esquecem de Deus, né? Esse é o problema, né? Então, a palavra de Deus, repetidas vezes, nos adverte contra essa atitude, né? É fácil pensar que essas palavras não se aplicam a nós, porque sempre há alguém mais rico e mais ganancioso que nós, né? Então, você diz, então, eu não sou rico. As pessoas têm esse costume de falar, não, eu sou pobre, né? As pessoas têm às vezes até uma falsa modéstia, né? Dizer que, eu não sou pobre, eu sou rico. Não sei, né? O que é ser rico, o que é ser pobre? Depende, né? Então, às vezes, aquilo que nós temos, né, é o bastante para nós. E a maneira, às vezes, como a gente vive para aquilo, administra aquilo, né, então, isso também, né, acaba configurando, né, às vezes, algo que nos afasta de Deus, né. Então, tem um texto bíblico que diz, né, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Também as bênçãos materiais, né? Então, o problema justamente está quando nós não colocamos o primeiro lugar, o reino de Deus. Quando nós colocamos as riquezas em primeiro lugar, né? Então, não se preocupem, coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas naturalmente. As bênçãos materiais serão acrescentadas naturalmente. Tem um outro texto bíblico aqui, né? 2 Coríntios 8:9. Porque você já conhece o grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então, você sabe do que Jesus está falando. Então, Jesus, o grande amor de Jesus por nós. Ele era rico, né? Ele era dono de todas as riquezas, né? Dono do mundo inteiro, né? Ele, o Filho de Deus, estava lá no céu ao lado do Pai, mas ele se tornou homem, nasceu na mais humilde situação, numa estrebaria, filho de José e Maria, né? No meio de animais, viveu como um simples ser humano, né? Passou dificuldades com José e Maria. Ele disse certa vez que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? Ele disse que as raposas têm as suas covas, as aves têm os ninhos, mas Jesus não tinha onde dormir, onde encostar a cabeça, né? Ele vivia de casa em casa. Então, ele se tornou pobre e foi morto, né, como um bandido, como um criminoso, como um miserável, para que nós nos tornássemos ricos por meio da pobreza dele, né? Ricos como, né? Então, aqui, para concluir, então, em Cristo nós temos as riquezas que vêm exclusivamente de Deus. Acima de tudo, o dom da fé. Ele nos dá a coroa da vida eterna, né? Então, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que ricos. Em Cristo nós temos a vida eterna lá no céu. Vida que não se acaba. Vida que dura para sempre. Vida, né, onde não teremos mais dificuldades. Vida onde, né, desfrutaremos das imensas riquezas do lar celestial, né? Então, a vida eterna lá no céu. Então, aquele que tem fé em Jesus, aquele que crê, ele é rico. Ele é rico. E a salvação nós não precisamos comprar. A salvação é gratuita, porque Jesus já a comprou por nós. E ela teve um custo. Teve um custo. O sangue derramado na cruz. Esse foi o custo pela nossa salvação. Ela é nossa, ela é de graça. E é isso que nós devemos valorizar.
As outras coisas, né, os bens materiais, como próprio, esses serão acrescentados. E nós vamos administrar de acordo com o que Deus nos dá, de acordo com a sabedoria que Deus nos dá. Né? E vamos administrar, vamos cuidar daquilo que ganhamos, vamos administrar o nosso dinheiro, o nosso salário com sabedoria, cuidando da nossa família, né, e ajudando aquele que precisa na medida da nossa capacidade. Né? Então, em Cristo nós temos riquezas eternas que duram para sempre. Amém. Bom, nós vamos orar, irmãos, vamos orar, vamos fazer a oração final e depois nós vamos orar a bênção em conjunto. Né? Oremos. Amado Pai Celestial, no mundo vemos muitas injustiças. Tantas vezes nós mesmos as praticamos. De outro lado, vemos também tantos com muitos recursos, mas que não observam as necessidades dos outros. Tu deste a cada um os recursos, encarregando-nos de administrá-los de acordo com a tua vontade. Ensina-nos a compartilhar. Supre as nossas necessidades e ensina-nos a amar e ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Tu nos amas e compadeces de nós, suprindo as nossas necessidades. Coloca em nossos corações o amor ao próximo que precisa da nossa ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos então encerrar com uma bênção. A bênção aparece na tela de vocês e nós vamos então fazê-la em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Então este é o nosso estudo de hoje. Nós agradecemos vocês pela companhia e agradecemos também a atenção. Tá? E agradecemos aquelas pessoas que estiveram conosco. Se por acaso nós não mencionamos, né, alguém, talvez nós não prestamos atenção, sei que esteve aqui também a Cleci Peronde, né, presidente da Congregação de Flores da Cunha, a Marcelene Neves, que é minha sobrinha, que mora lá em Rondonópolis, né, a Ivanete Hammer, né, a Irene Frisk, a Zuleika Gerard, né, também estiveram conosco aqui, passaram por aqui. A nossa gratidão também, né, por essas pessoas que estiveram conosco. Então, se por acaso eu não mencionei o seu nome, foi porque talvez eu, né, não tenha notado ali, não tenha visto. Às vezes as pessoas, às vezes nós não conseguimos ver aqui, né, no Facebook. Às vezes só quem comenta a gente consegue ver. Né? Então, pedimos desculpas se não mencionamos o teu nome, mas a nossa gratidão, você que passou por aqui, a nossa gratidão. Nós vimos ali que 151 pessoas foram alcançadas no estudo bíblico de hoje. Não sei se todos permaneceram aqui, todos talvez assistiram só um pouquinho, mas ficamos felizes quem ficou até agora. Sabemos que outros vão assistir depois, né? Depois irão assistir. Então, a nossa gratidão para vocês, tá? Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Tchau, tchau.